Naquela faixa esquecida do Mato Grosso do Sul, onde o sol parece castigar a terra sem pedir licença, ninguém entendia por que alguém colocaria dinheiro ali. O chão era duro, rachado, coberto por um capim ralo que mais machucava o pé do que alimentava qualquer bicho. Cercas caídas marcavam divisas antigas e o vento quente soprava trazendo poeira e silêncio. Foi ali que Augusto decidiu fincar o pouco que tinha. Quando contou que tinha comprado aquela propriedade por um mês, 0000, virou motivo de riso. Isso aí não vale nem promessa, diziam. Era uma terra abandonada havia anos, vendida às pressas por um herdeiro que só queria se livrar do problema. Não havia água visível, não havia sombra suficiente, não havia futuro aparente. Mas Augusto não comprou esperança. Comprou o que ninguém mais quis. Augusto era um homem simples, acostumado a perder mais do que ganhar. Tinha passado a vida inteira trabalhando para outros, sempre em terra alheia, sempre levantando cedo para enriquecer alguém diferente. Não sonhava alto. Sonhava apenas em ter um canto que fosse seu, por menor e mais difícil que fosse. E aquela terra seca, esquecida, era tudo o que ele podia pagar. No primeiro dia, caminhou pelo terreno em silêncio. Cada passo levantava poeira. O calor apertava o peito. Ele sabia que não seria fácil. Montou um barraco improvisado, esticou uma lona velha para fazer sombra e decidiu ficar. Não havia água encanada, nem energia, nem estrada decente. Apenas ele, a terra e o tempo. Durante a primeira semana, Augusto quase desistiu. O poço antigo estava seco. O capim não vingava. À noite, o silêncio era tão grande que parecia gritar. Mas havia algo naquele lugar que o fazia ficar. Talvez orgulho, talvez teimosia, talvez aquela sensação estranha de que nem tudo se revela de imediato. Foi no 8º dia que algo diferente aconteceu. Augusto acordou cedo, como sempre, com o sol já forte no horizonte. Enquanto caminhava perto de uma antiga cerca caída, ouviu um barulho estranho. Não era vento, não era bicho pequeno. Era um som baixo, irregular, quase um gemido. Ele parou, segurou a respiração e ouviu de novo. Vinha de trás de um pequeno barranco, onde o terreno descia um pouco e acumulava sombras. Ao se aproximar, o coração apertou. Ali, deitado quase sem forças, estava um cavalo. O animal era grande, mas parecia encolhido pela fraqueza. As costelas apareciam com clareza sob a pele suja. O pelo estava opaco, coberto de poeira e carrapichos. A cabeça repousava no chão seco e a respiração era pesada e irregular. Augusto nunca tinha visto um cavalo naquele estado. Era como se a vida estivesse escapando aos poucos. O cavalo levantou levemente a cabeça ao perceber a presença de alguém. Os olhos, fundos e cansados, se encontraram com os de Augusto. Não havia medo. Havia algo pior. Resignação. Como se aquele animal já tivesse aceitado que ali seria o fim. Augusto sentiu um nó na garganta. Ele mal tinha dinheiro para si, mal tinha água. Mas ali, diante dele, havia algo vivo precisando de ajuda imediata. Olhou em volta, como se alguém fosse aparecer para resolver aquilo. Ninguém apareceu. Aquela terra era dele agora. E aquela decisão também. Ele voltou correndo até o barraco. Pegou o pouco de água que tinha guardado e retornou. Molhou a boca do cavalo com cuidado, devagar, sem forçar. O animal reagiu minimamente, engolindo com dificuldade. Augusto passou a mão em seu pescoço e falou baixo, quase sem perceber. Não prometeu nada grandioso. Disse apenas, eu não vou te deixar aqui. Naquele instante, Augusto ainda não sabia de onde vinha aquele cavalo. Não sabia por que ele tinha aparecido justamente ali. Não sabia que aquela terra seca escondia mais do que rachaduras. Mas uma coisa ficou clara. O que parecia não ter valor nenhum acabava de colocar diante dele a escolha mais importante de sua vida. E aquela escolha mudaria tudo. Augusto passou aquela manhã inteira ao lado do cavalo. O sol subia rápido, castigando a pele e a paciência. Mas ele não saiu dali.
Usou um pedaço de lona velha para fazer sombra improvisada, afastou as moscas com galhos secos e voltou várias vezes ao barraco para buscar pequenos goles de água. Cada retorno era um risco, porque a reserva já era pouca. Mas abandonar aquele animal não era uma opção que sua consciência aceitasse. O cavalo reagia lentamente. Às vezes mexia a orelha, às vezes tentava erguer a cabeça e falhava. Augusto percebeu marcas antigas nas pernas, sinais de trabalho pesado e abandono recente. Não parecia um animal selvagem, parecia um cavalo que tinha servido alguém até não aguentar mais. E agora tinha sido descartado ali, naquela terra que ninguém queria, como se fosse o fim da linha. Ao longo do dia, Augusto falou com ele. Contou coisas simples, como se aquele cavalo fosse um velho conhecido. Falou da compra da terra, das risadas que ouviu, do pouco dinheiro que restava. Não falava esperando resposta. Falava porque o silêncio pesado daquele lugar sempre pedia palavras. O cavalo, mesmo fraco, parecia ouvir. Os olhos acompanhavam Augusto, atentos, como se aquela presença fosse a última âncora. Quando a tarde começou a cair, Augusto tomou uma decisão difícil. Precisava buscar ajuda. Não havia veterinário perto, não havia vizinhos próximos, não havia estrada boa. Mas conhecia um pequeno vilarejo a quase 20 quilômetros dali. A distância parecia maior sob o sol seco, mas não havia alternativa. Antes de ir, molhou novamente a boca do cavalo e ajeitou melhor a sombra. "Eu volto", disse, mais para si do que para o animal. A caminhada foi dura, cada passo levantava poeira e o calor parecia colar a roupa ao corpo. Augusto pensava o tempo todo no cavalo. Pensava se chegaria a tempo. Pensava se estava sendo irresponsável por tentar salvar algo quando mal conseguia se sustentar. Mas também pensava que aquela terra já tinha tirado tudo o que podia dele. Não tiraria sua humanidade. No vilarejo, encontrou um senhor que conhecia um pouco de animais. Não era veterinário, mas já tinha lidado com cavalos em situações difíceis. Conseguiu emprestado um pouco de ração, um soro simples e algumas orientações. Não havia muito a fazer, além de alimentar devagar, hidratar e esperar. Augusto voltou apressado, o coração apertado. Quando chegou, o cavalo ainda estava ali, vivo, respirando com dificuldade, mas vivo. Augusto sentiu um alívio que quase o fez sentar no chão. Passou a noite acordado, revezando pequenos goles de água e ração diluída, observando cada movimento. O vento noturno esfriou um pouco o ar, e o silêncio voltou a tomar conta da terra. Só o som da respiração do cavalo quebrava a escuridão. Foi naquela madrugada que Augusto percebeu algo estranho. O cavalo, mesmo fraco, insistia em mover a cabeça sempre na mesma direção, em direção ao barranco onde tinha sido encontrado. Não parecia dor, parecia atenção. Como se aquele lugar específico tivesse algum significado. Augusto tentou ignorar no início, atribuindo-o ao cansaço, mas o comportamento se repetia sempre que o animal recobrava um pouco de força. Nos dias seguintes, o cavalo começou a melhorar lentamente. Conseguiu se levantar com dificuldade, apoiando-se nas pernas trêmulas. Bebeu água com mais vontade. Comeu pequenas porções. Augusto não saiu de perto. Esqueceu o cansaço, esqueceu a fome, esqueceu até a dúvida que tinha sobre a terra. Tudo girava em torno daquele animal. E quanto mais o cavalo melhorava, mais aquele comportamento chamava a atenção. Sempre que podia, caminhava alguns passos na direção do barranco. Parava, olhava, relinchava abaixo. Augusto começou a desconfiar que aquilo não era acaso. Aquela terra seca, que parecia não guardar nada além de rachaduras, talvez escondesse algo que só aquele cavalo conhecia. E se isso fosse verdade, aquela compra desacreditada por Moons, os outros 060 estava prestes a revelar um segredo que ninguém jamais imaginou. Com o passar dos dias, o cavalo recuperava forças lentamente, como quem reaprende a existir. Já conseguia se manter em pé por mais tempo,
ainda que com as pernas trêmulas, e aceitava a ração com menos dificuldade. Augusto observava cada avanço como se fosse um milagre pequeno demais para ser comemorado em voz alta. Naquela terra seca, qualquer sinal de vida já era vitória. Foi numa manhã ainda fresca que Augusto decidiu seguir o cavalo. O animal, agora um pouco mais firme, caminhava com insistência em direção ao barranco onde tinha sido encontrado. Não era pressa nem desorientação, era decisão. Augusto acompanhou em silêncio, sentindo que estava prestes a descobrir algo que não se mostraria facilmente. O cavalo parou diante de um trecho específico da encosta. Cheirou o chão, raspou a terra com o casco fraco e relinchou baixo. Augusto se agachou e tocou o solo. Estava diferente, mais frio, mais compacto. Pegou uma enxada velha que tinha trazido para limpar o terreno e começou a cavar com cuidado. A terra cedeu com mais facilidade do que em outros pontos. Poucos minutos depois, a surpresa. Umidade. Augusto sentiu o coração acelerar. Cavou mais um pouco e a enxada encontrou lama, água. Não era um poço profundo, mas um veio raso, escondido sob aquela encosta esquecida. Um fio de água insistente, teimoso, sobrevivendo onde tudo parecia morto. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, tentando entender. Aquela água sempre estivera ali. Só ninguém tinha procurado direito. O cavalo aproximou-se, bebeu com cuidado e suspirou fundo. Augusto entendeu então. Aquele animal tinha sobrevivido porque sabia onde encontrar água. E tinha chegado ali não por acaso, mas por memória. Talvez tivesse passado por aquela terra em outros tempos. Talvez tivesse sido levado ali antes. Ou talvez a própria sobrevivência o tivesse guiado. A descoberta mudou tudo. Com água, aquela terra já não era inútil. Augusto começou a limpar o entorno, abrir caminho, improvisar uma pequena contenção para não perder o fluxo. Não era abundante, mas era suficiente. Plantou algumas sementes simples, testou o solo. Pela primeira vez desde a compra, sentiu algo diferente, possibilidade. O cavalo continuava se recuperando. Augusto passou a chamá-lo de Sertão, um nome simples, forte, como aquela terra. Sertão aceitava o nome com naturalidade, aproximando-se sempre que Augusto chamava. A ligação entre os dois crescia, construída não por posse, mas por sobrevivência compartilhada. Os vizinhos distantes começaram a aparecer, curiosos. Tinham ouvido falar do cavalo que surgira do nada e do homem que não desistia daquela terra inútil. Alguns riam, outros observavam com desconfiança. Augusto não se importava. Estava ocupado demais aprendendo a cuidar do que tinha descoberto. Com o tempo, a água permitiu algo ainda mais inesperado. Um antigo caminho boiadeiro, esquecido havia décadas, passava próximo dali. Com água disponível, aquele ponto voltou a ser passagem. Caminhoneiros, tropeiros e pequenos criadores começaram a parar para descansar, dar água aos animais, conversar. Augusto improvisou sombra, depois um pequeno abrigo. O que era nada começou a se tornar ponto de encontro. Sertão, agora mais forte, caminhava ao lado de Augusto com firmeza. Já puxava pequenas cargas, ajudava no trabalho, sempre atento. O cavalo não era apenas sobrevivente, era resistente, e sua presença parecia atrair movimento para aquela terra que antes só conhecia silêncio. Certa tarde, enquanto observava o pôr do sol refletir na pequena poça d'água, Augusto sentiu um peso diferente no peito. Não era cansaço, era gratidão. Ele tinha comprado aquela terra por mil reais, achando que estava adquirindo um problema. Mas tinha recebido algo que dinheiro nenhum garantiria, um recomeço. E tudo isso tinha começado com um cavalo faminto, quase morto, que ninguém quis. Augusto entendeu que o verdadeiro valor daquela propriedade não estava no solo, nem na água escondida, nem na passagem boiadeira. Estava na decisão de não virar o rosto quando a vida pediu ajuda. Mas a maior transformação ainda não tinha acontecido. Porque, quando algo começa a prosperar onde ninguém acreditava,
O mundo costuma voltar os olhos, e nem sempre com boas intenções. A mudança na Terra começou a chamar a atenção de quem antes só tinha desprezo. O mesmo lugar que servia de piada agora recebia gente curiosa, passando devagar, olhando o cavalo, a água, o movimento inesperado. Augusto percebia os olhares longos, as perguntas disfarçadas, os comentários ditos meio em tom de brincadeira. Ele respondia pouco. Aprendera cedo que quando algo começa a dar certo, o silêncio protege mais do que explicações. Sertão já caminhava com firmeza. O pelo, antes opaco, agora ganhava brilho. As costelas deixavam de aparecer e os olhos tinham recuperado algo que Augusto só agora reconhecia como confiança. O cavalo parecia saber que aquele lugar tinha mudado de dono e de destino. Trabalhava com vontade, sem nunca demonstrar agressividade, como se retribuísse cada cuidado recebido. Com água disponível, Augusto tentou plantar pequenas áreas. Nada grande. Milho ralo, feijão resistente, capim melhorado. Não era fartura, mas era suficiente para alimentar o cavalo e garantir algum excedente. Aos poucos, começou a vender pequenas quantidades no vilarejo. Ganhava pouco, mas era dinheiro honesto vindo de um chão que todos diziam não prestar. Foi então que surgiram os primeiros interessados. Um homem de fora apareceu certo dia, dizendo que tinha ouvido falar de uma nascente. Perguntou quanto Augusto queria pela terra. O sitiante respondeu que não estava à venda. O homem sorriu, como quem acha graça, e foi embora. Mas outros vieram, sempre educados, sempre com perguntas demais. Augusto começou a entender que o que tinha sido esquecido agora estava sendo disputado. À noite, sentado perto do barraco, Augusto pensava em como tudo tinha começado. Um cavalo quase morto, um gesto simples, um fio de água escondido. Ele sabia que, se não tivesse parado para ajudar Sertão, nada daquilo existiria. A terra continuaria seca, ele continuaria invisível. E agora o mundo parecia querer cobrar entrada. Certa madrugada, Augusto acordou com um barulho estranho. Sertão relinchava baixo, inquieto. Augusto saiu do barraco e viu duas sombras próximas à cerca. Quando gritou, as figuras correram. Não levaram nada, mas deixaram um aviso silencioso. Alguém estava observando. Alguém queria mais do que informação. No dia seguinte, Augusto reforçou a cerca com o pouco que tinha. Conversou com um vizinho distante, pediu conselho. Ouviu algo que não gostou. Quando terra começa a valer, sempre aparece confusão. Aquilo ficou ecoando em sua cabeça. Ele não tinha dinheiro para advogado, nem influência, nem documento além de um papel simples de compra. Tinha apenas a posse e a coragem. Sertão parecia perceber a tensão. Ficava mais atento à noite. Movimentava-se perto da casa, como se montasse guarda. Augusto achava aquilo estranho, mas reconfortante. Nunca tinha tido ninguém olhando por ele antes. Agora tinha um cavalo que fazia isso sem pedir nada em troca. Alguns dias depois, o homem que tinha perguntado pela terra voltou. Dessa vez, trouxe uma proposta concreta. Um valor muito maior do que os R$1.000 que Augusto tinha pago. Dinheiro suficiente para ir embora, começar em outro lugar, longe daquela tensão. Augusto ouviu em silêncio. Sentiu o peso da tentação, mas também sentiu algo firme dentro do peito. Disse não. O homem não insistiu. Apenas avisou que aquela terra não ficaria tranquila por muito tempo. Augusto fechou a porteira depois que ele foi embora e ficou parado, olhando o Sertão beber água na nascente. Ali entendeu que aquela história tinha entrado numa fase diferente. Já não era só sobrevivência, era permanência, e permanecer naquele lugar que todos queriam depois de desprezar seria o maior desafio de sua vida. Depois da recusa, o clima mudou de vez. Augusto sentia isso no ar pesado das manhãs e no silêncio diferente das noites. Já não era apenas a natureza dura daquele lugar. Era a presença invisível de interesses que rondavam a terra como urubus pacientes. Ele continuava a rotina, mas agora com atenção redobrada.
Conferia a cerca, observava marcas no chão, evitava comentar qualquer coisa no vilarejo. Sertão parecia compreender o novo perigo. O cavalo passou a permanecer mais próximo da casa, especialmente à noite. Às vezes, relinchava baixo, sem motivo aparente, como se pressentisse movimento distante. Augusto nunca tinha acreditado muito em instinto animal, mas depois de tudo o que viveram juntos, aprendera a respeitar cada sinal. Se Sertão alertava, ele escutava. Certa tarde, Augusto foi até o vilarejo vender um pouco do feijão colhido. Quando voltou, encontrou marcas recentes de pneus perto da porteira. O coração apertou. Nada tinha sido levado, mas alguém tinha entrado, observado, medido. Ele sentiu raiva e medo ao mesmo tempo. Aquela terra que ninguém queria agora parecia pequena demais para tantos olhos. Naquela noite, Augusto quase não dormiu. Pensou em ir embora. Pensou em aceitar a proposta e começar em outro lugar, longe da pressão. Mas bastava olhar para Sertão, deitado tranquilo perto da casa, para lembrar por que tinha ficado desde o início. Não era só pela terra, era pela história que tinham construído juntos. Abandonar agora seria como negar tudo o que tinha aprendido. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um senhor idoso apareceu montado num burro magro, vindo de uma fazenda distante. Disse que tinha ouvido falar da água e do cavalo. Não veio comprar nada. Veio contar uma história. Sentaram-se à sombra e o velho falou devagar, como quem desenterra lembranças antigas. Disse que aquela área, décadas atrás, tinha sido passagem frequente de tropas. Que havia nascentes escondidas ao longo do caminho, conhecidas apenas por quem andava a cavalo. Disse também que muitos animais aprendiam esses caminhos e voltavam a eles quando tudo parecia perdido. Augusto ouviu em silêncio. Cada palavra encaixava como peça de quebra-cabeça. Sertão não tinha aparecido ali por acaso. Tinha seguido memória, instinto, sobrevivência. O velho alertou. Quando gente de fora descobre essas coisas, tenta tomar do jeito mais fácil. Agradeceu a água, deu um último olhar para o cavalo e foi embora, deixando mais perguntas do que respostas. Dias depois, a pressão aumentou. Um representante de uma empresa apareceu com conversa bonita, falando em desenvolvimento, em progresso, em documentos que poderiam complicar a posse de Augusto. Não ameaçou diretamente, mas deixou claro que quem não aceita acordo costuma perder. Augusto sentiu o peso da desigualdade. Ele tinha razão moral, mas pouco poder. Naquela mesma semana, uma tempestade rara caiu sobre a região. A chuva forte durou horas, algo incomum para aquela época. Enquanto a água escorria pelo terreno, Augusto percebeu que a nascente não só resistia, como aumentava o fluxo. Pequenos filetes surgiram ao redor, alimentando o solo. A terra, antes rachada, parecia respirar. No meio da chuva, Sertão permaneceu firme, olhando o campo se transformar. Augusto sentiu uma emoção difícil de explicar. Era como se a própria terra estivesse respondendo à escolha que ele tinha feito lá atrás. Não era riqueza ainda, não era segurança total, mas era resposta. Quando a chuva cessou, Augusto sabia que o confronto estava se aproximando. A terra agora tinha valor comprovado, a água estava ali e Sertão tinha sido a chave de tudo. Ele entendeu que dali em diante teria de lutar não apenas para sobreviver, mas para proteger o direito de permanecer. E essa luta colocaria à prova não só sua coragem, mas tudo o que ele acreditava sobre justiça, pertencimento e valor. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação constante de espera. Não aquela espera tranquila de quem aguarda a chuva ou a colheita, mas a espera pesada de quem sabe que algo está para acontecer. Augusto seguia trabalhando, mas agora cada som diferente fazia o corpo ficar tenso. Um motor distante, um estalo na cerca, qualquer coisa virava alerta. A confirmação de que os problemas não tinham acabado veio numa manhã nublada. Um carro branco parou próximo à porteira, levantando poeira mesmo com o chão ainda úmido da chuva recente. 2 homens desceram.
bem vestidos demais para aquele lugar. Um deles se apresentou como funcionário de um cartório da região, o outro dizia representar interesses de antigos herdeiros da terra. Trouxeram papéis, mapas, palavras difíceis. Disseram que havia inconsistências na venda, que o valor pago, aqueles R$ 1.000, levantava suspeitas, que a área poderia tecnicamente ainda estar em disputa. Augusto ouviu tudo em silêncio, sentindo o estômago apertar. Ele não entendia daquelas leis, mas entendia quando alguém tentava confundir para dominar. Pediu tempo, disse que precisava procurar ajuda. Os homens trocaram olhares rápidos e avisaram que voltariam. Não marcaram data. Isso era o pior. Naquela tarde, Augusto foi ao vilarejo falar com quem pudesse orientar. Encontrou um advogado simples, conhecido por ajudar gente sem recursos. Mostrou os documentos, contou a história desde o início. O homem ouviu com atenção e disse algo que deu um pouco de alívio. A compra era válida, simples, mas válida. O problema não era a lei, era o interesse que surgira depois. Quando algo passa a valer, aparecem os atalhos, disse o advogado. Orientou Augusto a registrar melhor a posse, juntar testemunhas, documentar a nascente. Nada seria rápido, nada seria fácil. Ao voltar para casa, Augusto encontrou Sertão inquieto. O cavalo caminhava de um lado para o outro, parando sempre perto da nascente. De repente, começou a relinchar alto, diferente do habitual. Augusto correu até a porteira e viu, ao longe, uma caminhonete parada perto do barranco. 2 pessoas observavam o terreno. Quando perceberam que tinham sido vistos, foram embora. Naquela noite, Augusto quase não dormiu. Pensava no que aconteceria se tentassem tomar a terra à força. Pensava em tudo o que tinha sido construído ali, tão lentamente, tão honestamente. Pensava principalmente em Sertão. Não conseguiria ir embora deixando o cavalo ali, vulnerável outra vez. Na madrugada, um barulho seco o fez levantar num salto. Sertão relinchava alto, batendo os cascos no chão. Augusto saiu correndo com o coração disparado. Encontrou a cerca parcialmente cortada. Alguém tinha tentado entrar. Não conseguiu ir além, porque Sertão se posicionara na frente, agitado, impondo presença. O cavalo estava suado, os olhos atentos, o corpo firme como uma muralha viva. Augusto sentiu um misto de medo e gratidão. Ajoelhou-se e passou a mão no pescoço do cavalo, falando baixo para acalmá-lo. Aquela cena marcou algo dentro dele. Sertão não era apenas um animal salvo, era um guardião, um parceiro que entendia que aquele lugar também era seu. No dia seguinte, Augusto procurou autoridades locais. Não foi fácil. Alguns minimizaram, outros disseram que, sem flagrante, não havia muito o que fazer. Ainda assim, ele registrou ocorrência. Fez questão de deixar rastro. Se alguém tentasse algo novamente, não seria no escuro. Com o passar das semanas, a história começou a se espalhar. Não só da nascente, mas do cavalo que tinha levado Augusto até ela. Pessoas simples começaram a apoiar, oferecendo ajuda, testemunhando que a terra estava abandonada antes. O isolamento começou a quebrar. Augusto percebeu que já não estava completamente sozinho. A luta continuava, mas agora havia algo diferente. Havia resistência, havia verdade, e havia um cavalo que, mesmo sem saber, tinha colocado um homem comum no centro de uma disputa muito maior do que ele imaginara. E essa disputa estava prestes a chegar ao ponto mais delicado. A pressão aumentou de forma silenciosa, quase educada, como costumam ser as ameaças mais perigosas. Não houve novos cortes na cerca, nem carros parados à distância, mas Augusto sentia que estava sendo observado. Comentários chegavam até ele pelo vilarejo, frases soltas, ditas como quem não quer nada. Ouvi dizer que aquela terra vai mudar de dono. Falaram que tem gente grande interessada. Ele apenas escutava e voltava para casa com o coração pesado. Foi então que surgiu a convocação. Uma audiência simples, disseram, apenas para esclarecer a situação da propriedade.
Augusto vestiu a melhor roupa que tinha, simples e limpa, e seguiu para a cidade com um nó no estômago. Nunca tinha entrado num fórum. As paredes frias, as palavras difíceis, os olhares desconfiados faziam tudo parecer maior do que realmente era. Do outro lado da sala estavam os representantes que já tinham aparecido antes. Gente bem articulada, com documentos organizados e discursos ensaiados. Falaram de valorização, de erros administrativos, de interesses antigos. Tentaram pintar Augusto como alguém que se aproveitou da situação. Ele ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso da desigualdade. Sabia que ali não bastava ter razão. Era preciso provar. Quando chegou sua vez de falar, Augusto respirou fundo. Não tentou parecer mais do que era. Contou a história desde o início, a compra por R$ 1.000, a terra abandonada, o cavalo encontrado quase morto, a água descoberta por insistência do animal, o trabalho diário, as tentativas de invasão, as ameaças veladas. Falou com a voz firme de quem viveu cada palavra. Chamaram testemunhas, o velho tropeiro que confirmara as nascentes antigas, o vizinho distante que vira a terra vazia por anos, o advogado simples que validara a compra. Cada depoimento acrescentava um pedaço de verdade que não podia ser ignorado. Num momento inesperado, o juiz perguntou sobre o cavalo. Augusto explicou o papel de sertão, sem exagero, sem romantizar. Disse apenas que, se não fosse por ele, nada daquilo existiria. Alguns riram discretamente, outros ficaram em silêncio. O juiz não riu. Dias depois, a decisão saiu. A posse de Augusto foi reconhecida, a venda considerada válida. Qualquer tentativa de tomada seria ilegal. O peso que saiu do peito foi tão grande que Augusto precisou sentar. Não era vitória completa, mas era justiça suficiente para continuar. Quando voltou para casa, encontrou Sertão à sua espera, parado perto da porteira, como se soubesse. Augusto passou a mão em seu pescoço e deixou escapar um riso nervoso misturado com lágrimas. Pela primeira vez, desde que comprara aquela terra, sentiu segurança real. A notícia se espalhou rápido, a pressão diminuiu. Os interessados desapareceram tão rápido quanto tinham surgido. A terra voltou a ser vista como lugar de trabalho, não de disputa. Augusto seguiu melhorando o que podia. Com a ajuda de gente simples, reforçou a nascente, plantou mais capim, estruturou melhor o abrigo. Sertão agora era conhecido por todos, não como cavalo milagroso, mas como símbolo, o animal que ninguém quis, que chegou faminto e mudou o destino de um homem e de uma terra inteira. Crianças vinham vê-lo. Tropeiros paravam para dar água. O lugar se tornara ponto de passagem novamente, como no passado. Numa tarde calma, Augusto sentou-se perto da nascente, observando o sertão beber água com tranquilidade. Pensou em tudo o que quase perdeu. Pensou no quanto esteve perto de desistir. Entendeu que aquela história não era sobre sorte, era sobre escolha. Sobre ficar quando ir embora parecia mais fácil. Sobre cuidar quando abandonar era aceitável, mas algo ainda faltava. Augusto sabia que aquela jornada precisava de um fechamento, não jurídico nem material, um fechamento de sentido. E ele não imaginava que esse encerramento viria de forma tão simples, tão silenciosa, quanto tudo o que realmente importa. O tempo seguiu seu curso, como sempre faz quando a luta cede espaço à permanência. A terra continuava seca em muitos pontos, mas já não era morta. Onde antes só havia rachaduras, agora existiam manchas verdes resistentes, fruto de cuidado constante e de uma água que insistia em brotar mesmo quando o céu se fechava. Augusto não ficou rico. Nunca foi essa a promessa da terra. Mas deixou de sobreviver para começar a viver. Sertão envelhecia devagar. Os passos já não eram tão firmes quanto antes, mas o olhar seguia atento, sereno. Ele conhecia cada palmo daquele chão, cada sombra, cada som noturno. Continuava acompanhando Augusto nas tarefas, mais como presença do que como força. E isso bastava. Augusto entendia que alguns companheiros não precisam trabalhar para serem essenciais.
As pessoas que passavam por ali ainda perguntavam pela história. Queriam saber como tudo tinha começado. Augusto contava sem enfeitar. Falava da compra desacreditada, do cavalo faminto, da água escondida, mas sempre terminava do mesmo jeito, dizendo que nada teria acontecido se ele tivesse virado o rosto naquele primeiro dia. Era isso que as pessoas pareciam levar com elas ao partir. Numa manhã comum, enquanto Augusto limpava o entorno da nascente, Sertão aproximou-se devagar e ficou parado ao seu lado. Não relinchou, não se moveu, apenas ficou. Augusto percebeu que aquele gesto simples dizia mais do que qualquer palavra. Era ali que tudo tinha começado. Era ali que tudo fazia sentido. A terra, o cavalo, o homem. 3 coisas que o mundo tinha considerado sem valor. Augusto sentou-se no chão, cansado, e apoiou as costas numa pedra aquecida pelo sol. Pensou em como quase desistira. Em como quase aceitara o dinheiro para ir embora. Em como teria passado a vida se perguntando e se. Entendeu, enfim, que nem toda escolha certa traz conforto imediato. Algumas trazem conflito, medo e solidão antes de trazer paz. Sertão respirava fundo, tranquilo. Augusto passou a mão em seu pescoço e fechou os olhos por um instante. Não sentiu orgulho, sentiu gratidão pela terra que resistiu, pelo cavalo que guiou, por ele mesmo que ficou. Quando o sol começou a baixar no horizonte do Mato Grosso do Sul, a luz dourada cobriu o campo seco com uma beleza discreta, quase tímida. Augusto levantou-se, chamou Sertão e caminhou em direção à casa. Não havia pressa, não havia mais nada a provar. O valor daquele lugar não estava no que podia ser vendido, mas no que tinha sido preservado. Aquela propriedade, comprada por R$1.000, nunca foi um erro. Foi um teste de caráter, de paciência, de humanidade. E o cavalo faminto que apareceu do nada não foi um acaso, foi a resposta. Se você chegou até aqui, talvez essa história tenha te lembrado de algo importante, de uma decisão difícil, de um gesto simples que mudou tudo, de algo que parecia não valer nada, mas que sustentou sua vida inteira. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que acredita que valor não se mede pelo preço. Escreva nos comentários o que, na sua vida, só revelou valor depois que você decidiu cuidar. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de escolhas silenciosas que mudam destinos. Porque às vezes, tudo o que a vida precisa é que alguém fique. Se essa história mexeu com você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar contando histórias que importam. Compartilhe com alguém que acredita que nem tudo que vale a pena pode ser comprado. Escreva nos comentários o que na sua vida parecia não valer nada até você decidir ficar e cuidar. Inscreva-se e ative o sino para não perder as próximas histórias de escolhas silenciosas que mudam destinos.